Fala galera, trazendo essa reflexão para vocês, porque minha trajetória foi assim e eu gostaria de passar para vocês, né, algumas dicas que eu vivenciei, que eu posso te dar aí para te ajudar a você se destacar no seu trabalho. Né, meu nome é Vitor Alencar, eu tenho 21 anos e acabei de ser promovido para coordenador comercial dentro da minha área de vendas. Agora eu estou em cima aí de um time de 40 pessoas. E bom, primeira coisa que eu queria que você tivesse na sua cabeça é que a gente só pode se preocupar com o que a gente pode controlar. Então, por mais que você seja um ótimo profissional, seja o destaque da sua equipe, seja o cara mais foda da sua área, você só vai ser promovido se seu chefe te promover. Então, é muito perigoso você colocar como meta alguma promoção específica ou algo do tipo, porque isso não depende de você. Depende se a empresa tem vaga, se seu chefe gosta de você ou não, isso influencia também. Depende de diversos fatores. Então é muito comum as pessoas se frustrarem porque colocam expectativas em coisas que elas não conseguem controlar. Agora, o que você consegue controlar? Você consegue controlar o quanto de esforço você emprega naquela ação. O quanto você se dedica para ser o melhor profissional da sua área, o que você faz quando você acorda, o que você faz dentro do seu trabalho e fora, como você se relaciona com as pessoas. E você precisa maximizar suas chances de absorver uma oportunidade quando surgir. Então, sorte nada mais é do que a oportunidade chegando para o cara preparado. Então, não adianta nada. Por exemplo, surgiu uma vaga de coordenador comercial, sendo que eu não estou preparado. Então, é muito importante você se preocupar com aquilo que você pode controlar. O resto vai ser consequência. Então, por isso que eu estou aqui para a gente conversar, né? Como que foi minha trajetória até agora, rapidinho explicando, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas o que me fez me destacar dentro do meu trabalho, especificamente para a área de vendas. Falando da minha trajetória, eu entrei na Serena, a empresa que eu trabalho hoje, como júnior, em 19 de fevereiro de 2024, ano passado, e em menos de um ano eu subi de júnior para coordenador. No começo, no meu primeiro mês, cara, primeira postura quando você entra no trabalho ou assume um escopo novo. Fale menos e escute mais. Aprenda com as pessoas que estão lá, converse com a maior quantidade de pessoas possível que você consegue para absorver tanto o ambiente, a rotina, a cultura dessas pessoas. Entenda o que é padrão, o que dá para mudar. Não chegue já dando pitaco em tudo antes de provar o seu ponto ali no trabalho. Não chegue querendo mudar, se expor demais, falar que você é muito foda antes de fazer de fato. Então, no meu primeiro mês eu foquei muito, eu lembro, né? Então, como eu entrei na área de vendas, eu precisava aprender sobre o produto, aprender sobre a rotina comercial, aprender sobre diversas coisas. E, claro, cada vendedor vende de um jeito, né? Então, tem uma pessoa que tem um pitch um pouco mais informal, outra pessoa muito técnica, uma pessoa que se organiza muito e outra que se organiza menos. Então, no meu primeiro mês eu foquei em vender o máximo que eu conseguia, né, até para aprender, para me desafiar, mas o meu foco foi, cara, eu quero sentar do lado das melhores pessoas aqui e absorver o melhor de cada, né? Então vão ter coisas boas de uma pessoa, coisas boas de outra, e você tem que unir essas coisas boas e fazer ali o melhor para você. Então, no meu primeiro mês, cara, não fui destaque, não fui nada, eu aprendi bastante e basicamente entendi o produto e me senti confortável dentro da empresa que eu tô. Isso no primeiro mês, em março, né? Eu entrei em 19 de fevereiro, uma semaninha de treinamento, e em março foi assim. No meu segundo mês, eu já fui top 1 de vendas. Vitor, como que você fez isso? Basicamente, uma pessoa que acredita que vendas é dom, ela está totalmente errada. Por quê? Se vendas fosse dom, a pessoa ela não conseguiria treinar uma equipe de vendas, por exemplo. Vendas seria tipo assim, pô, vamos pegar quem nasceu para vendas e quem não nasceu para vendas tira fora. Só que muito pelo contrário, vendas é pura técnica. Você tem gatilhos certos para trazer a pessoa para a conversa para você, né, para avançar numa negociação, para perguntar se ela quer fechar ou não. Né, você vai sempre guiando ela para o fechamento. Então, ao invés de perguntar
se ela vai, por exemplo, querer fechar ou não, você pode perguntar se ela prefere passar no débito ou no crédito. Então você não dá a opção dela falar não, você escolhe a forma de pagamento para ela. Então basicamente você precisa entender essas nuances, entender sobre organização e aí sim você começa a desempenhar muito bem. Então, por exemplo, no meu segundo mês, o que eu fiz? Cara, eu foquei muito em entrar em contato com os clientes muito rápido e toda negociação que eu tinha, eu tentava fechar no mesmo dia, não deixava postergar essas negociações. Por quê? Pô, o cara dorme, e aí no outro dia ele já não tá mais tão afim, ele fala, vou conversar com a esposa, no outro dia ele some. Então, o que eu sempre fazia? Quando ele falava, vou pensar, por exemplo, né, eu basicamente vendo desconto na conta de luz das pessoas. É o meu produto lá, não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente é isso. Então, quando o cara falava, pô, vou pensar se eu quero ou não, vou falar com a minha esposa, amanhã eu decido, o que eu falava pra ele? Eu falava, pô, se você não vai ter nenhum custo e vai só economizar, o que não ficou claro ainda? Tem algum receio que eu posso te esclarecer pra gente fechar ainda hoje? Consigo até um desconto especial. Então, pô, você, ao invés de falar, beleza, amanhã você me retorna, pergunta por que você não decidiu hoje? O que está te impedindo de você fechar isso comigo hoje? Ele vai te trazer a dúvida dele, o receio dele, e cabe a você contornar essa objeção para trazer o cara hoje. Então, só um exemplo de vendas aqui, né? Mas o tópico disso é, no meu segundo mês eu fui top 1 em vendas, sem dar pitaco em nenhuma outra área. E a primeira dica em específico desse vídeo é essa. Você primeiro precisa executar o seu papel para o qual você foi contratado de maneira excelente. Antes de você dar pitaco em CRM, em time de produtos, em marketing, ou em tech, ou querer puxar uma dele, ou falar para as pessoas, primeiro faça o seu muito bem feito. A partir do momento que você for um destaque fazendo o que você foi contratado para fazer, comece sim a englobar outras áreas. Então, nesse primeiro mês, a partir do momento que eu fui top 1, primeiro que eu já ganhei um pouco mais de respeito do time, das outras áreas, então eu já fiquei mais conhecido dentro da empresa. Então isso é um ponto muito bom para você começar a atacar outras áreas também. Tá? Então, a partir desse primeiro mês, no segundo eu fui top 1 de novo, no trimestre eu cheguei a ganhar o trimestre, em número de contratos. Conforme você vai ganhando mais notoriedade, você faz alguma coisa de diferente que as pessoas não fazem para você ser o top 1. E aí outra coisa que o seu chefe provavelmente vai valorizar, a sua empresa vai valorizar é você não pode ser bom e guardar o conhecimento para você, você precisa compartilhar o conhecimento. Então as primeiras coisas que eu fui expandindo além da minha área foi, a gente tem a reunião da Daily, que é um alinhamento diário, ali bem rápido sobre números, meta do dia e tudo mais, e eu pedi para puxar algumas deles. Então, pô, ao invés do meu chefe ter que preparar a dele, eu falava, não, deixa que eu faço. Fazia essa dele, puxava de um jeito um pouco mais diferente, mais motivacional, e sempre passava uma dica, para as pessoas ali, ou do que eu estava fazendo, que estava dando certo, ou uma coisa que elas poderiam fazer que ia otimizar o trabalho delas. E também, sempre quando tem uma discussão na dele sobre algum assunto, algum ponto, primeira coisa, você só fala se você souber do que você está falando. Pior do que a pessoa ficar quieta numa decisão importante, ela abrir a boca para falar merda. Algo que ela não sabe e fica nítido que ela não sabe, só quer falar ali para encher linguiça. Então, todas as vezes que eu abri a boca para falar algo, era depois de eu já ter feito o meu, já ter ficado top 1, já ter performado bem, aí sim eu abro a boca para falar, que as pessoas vão me escutar, eu só falava de um assunto que ia realmente acrescentar para a equipe. Não repetir o que o fulano falou, não falava algo sem saber. Então, você ser uma pessoa que quando abre a boca as pessoas querem te escutar, vai fazer você também se destacar na empresa. Tá? Então, se a gente for criar uma hierarquia aqui, primeiro faça muito bem o que você foi proposto a fazer. Segunda coisa, ensine as pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, o jeito que você faz. E pode ser puxando deles, reuniões, indo na mesa das pessoas e dando uma dica. Falei, pô, eu escutei o seu pitch de vendas aqui, eu trocaria essa palavra por essa. Ao invés de chamar o cliente dessa maneira, eu chamo dessa e dá mais retorno. Então, você ajudar essas pessoas. Terceiro ponto, começar a opinar, a colocar seus pontos durante as reuniões
e coisas assim, porque elas vão acrescentar e vão mostrar para o time e as outras pessoas que você sabe e você tem postura para falar. E aí as pessoas, conforme o tempo vai passando, vão te respeitar ainda mais e vão querer escutar a sua opinião. Então sempre quando surge um ponto, fala, pô, deixa eu chamar o Vitor para saber o que ele acha disso. E por diversos momentos, durante a minha trajetória, né, diversas iniciativas que começaram ou mudanças que iriam fazer, me consultavam antes para saber o que eu acharia, né, dessa mudança, se ia ajudar o time comercial, se ia atrapalhar. Ah, vamos colocar um piloto de AI aqui para começar a tratar os nossos leads antes de vir para nossa caixa. Pô, Vitor, o que você acha? Você acha que converte mais? Então, esses 3 pontos é o começo para você começar a se destacar. Outra coisa que vai fazer você se destacar no trabalho, que vai facilitar a sua vida, que vai permitir você ser promovido de maneira mais fácil, é o seu networking dentro do seu trabalho. Se você for um bom vendedor, que só conhece as pessoas do seu time, ok, até que vai funcionar, porque quem vai te promover vai ser o seu chefe. Porém, a área comercial não trabalha sozinha. Ela trabalha com marketing, que vai gerar esses leads para ela, trabalha com um time de produtos, que vai melhorar o fluxo para o cliente chegar até você, trabalha junto com o time de tech, que pode desenvolver AI e automatizações para o time de vendas, trabalha com o time de pós-vendas também, para sempre passar um cliente que entrou em contato com você de novo. Então você precisa ter o seu networking expandido para você evitar burocracias de empresa. Então imagina toda vez que você precisar passar um cliente para o time de pós-venda, você precisa colocar um e-mail numa fila, sendo que se você tivesse, por exemplo, uma conexão com o time de pós-venda, você poderia chegar na pessoa e falar, atende esse cliente para mim por gentileza. Sabe, essas coisas do dia a dia facilitam você a trabalhar melhor, a ter um reconhecimento geral na empresa. Então nada melhor do que todo mundo na empresa te conhecer e saber que você é bom, porque aí vira um consenso de que você é bom de fato. E aí sim, né, você fica cada vez mais conhecido e se destaca perante as outras pessoas. Então se tiver uma pessoa que entrega muito aqui no mesmo nível que você, só que você tem uma relação com o seu chefe melhor, com o chefe do seu chefe melhor, com os outros times, com certeza você vai ser mais cogitado para uma futura coordenação, até porque ninguém quer um coordenador isolado, né? Coordenadores conversam entre si sobre as suas próprias áreas, onde podem se auxiliar, o que estão fazendo que está atrapalhando a outra área. Então, é necessário esse networking. E também, cara, querendo ou não, a sua postura de fato no trabalho. Se você é uma pessoa séria quando precisa ser, se você consegue, por exemplo, lidar com situações difíceis, emocional, né? Saiba que quanto mais você evolui no cargo da sua empresa, mais você vai ter que lidar com pessoas. Então, quando você é um analista, você pode ser muito bom tecnicamente e basta, tá tudo bem, você vende muito bem. Quando você vai virando um sênior, por exemplo, você precisa já ensinar as outras pessoas sobre como que é vender, você vende muito bem e também ensina as pessoas a vender bem. Quando você vira um coordenador, você precisa gerenciar a crise de pessoas, gerenciar treinamento de vendas, gerenciar reuniões. Então aí, quanto mais sobe, mais você precisa lidar com pessoas do que só a parte técnica. Então você já desenvolver isso e mostrar para o seu chefe, mostrar para as outras pessoas que você é bom fazendo isso também, com certeza vai te botar numa posição de destaque comparado com as outras pessoas, ok? E cara, saiba que vendedor não vive de passado. Não é porque você vendeu bem mês passado que você pode largar a mão esse mês. Inclusive, o que mais destaca um vendedor é ele ser constante. Cara, se um vendedor é bom um mês só, ele vai ser venerado lá um mês e depois passou. Quando você passa 2, 3 meses, igual todos os trimestres de 2024 eu fui o destaque top 1. Inclusive, eu vou deixar até meu LinkedIn na bio para você dar uma olhada. Cara, isso mostra que, tipo assim, não tem outra pessoa que vai bater o Vitor em vendas. Se ele ficou top 1 um mês, top 2 no segundo mês, o trimestre ele pegou, no outro trimestre ele pegou, no outro trimestre foi ele. Cara, trimestre ele não mede a sua motivação, não mede se você estava bem ou não, não mede se você, cara, se deu sorte em vendas. O trimestre ele prova que o cara é constante e tem um método de vendas eficiente. Então, quanto mais constante você for, mais processual ser o seu método, ou de vendas, ou de tech, ou de qualquer coisa. Mas quando você consegue replicar o que você faz de bom para as outras pessoas, aí é o destaque em nível máximo. Então, basicamente, se você puder
performar bem, ensinar as outras pessoas, quando for abrir a boca, falar a coisa certa, né? Ajudar o seu chefe no que ele precisa para facilitar a vida dele sem perder a sua performance pessoal, você vai se destacar e vai mostrar que você sim está preparado para uma futura promoção. E aí é só questão de tempo. Né? Se você está numa empresa que valoriza bons profissionais e vai surgir oportunidade, seja resiliente e espere a sua oportunidade. Igual, não coloque como meta algo que não dependa de você. Agora, coloque como meta ser o top 1 de vendas, ser o melhor vendedor possível, compartilhar o seu conhecimento, ser reconhecido. Isso sim você consegue controlar, ok? Então, essa foi minha trajetória. Sempre externalizei muito o que eu queria dentro da minha área. Então, falei, pô, eu tô aqui para virar coordenador, eu quero lidar com pessoas. E você externalizar isso também é um outro ponto de destaque para quando surgir uma oportunidade. Se você quer ser coordenador e você nunca conversou com o seu chefe sobre isso, nunca conversou com ninguém sobre isso, aí fica difícil também de cogitar em você para essa vaga. Então, a primeira coisa, pai, porre de vender. Segunda coisa, ensina as pessoas. Terceira coisa, fale aí que você quer ser coordenador, quer ser promovido, tá lá, tá comprado, tá disposto a trabalhar mais do que o resto, e aí sim você vai se destacar. Ok? LinkedIn tá na bio, caso você queira me conectar no LinkedIn lá. Vou colocar meu Instagram aqui também. Deixa o like, se inscreva. A gente está cada vez mais perto aí de eu criar uma comunidade de pessoas não acomodadas e eu conto muito com você para essa próxima etapa nossa. Eu quero, além de conteúdos mais motivacionais, estou pensando em trazer conteúdos técnicos, tanto de venda, como como é que você monta o seu currículo, como é que você se conecta com recrutadores, como que você consegue, por exemplo, achar uma vaga de vendas de primeiro momento. Estou muito animado para trazer isso e se você quer mudar de vida, se entrou no canal certo e conta comigo aí para a gente conversar nos comentários, esclarecer as dúvidas e até mais, querido.